Muito boa noite a todos. O meu nome é Robson Amaral. Eu estou aqui para dar as boas-vindas mais uma vez a todos vocês para a nossa segunda roda de conversa do Vacina Talks. Quem está aqui me ajudando hoje no backstage é a Laila Blanc, membro do Up Vacina. Dá um oizinho, Laila. Oi. Ela que vai coordenar aqui todo o backstage para a gente. E hoje é uma noite muito especial, não só pelas convidadas que estão aqui comigo, mas também porque nós estamos ao vivo em dois canais, né? Tanto do Up Vacina, como também do canal USP, que já agradeço de antemão pelo espaço aí pra gente. A ideia dessa série de lives não é ser uma palestra contada apenas por um especialista sobre vacina, mas sim trazer convidados para a gente bater um papo a respeito das principais dúvidas que a sociedade tenha sobre vacinas, especialmente sobre a vacina da Covid-19. Ou outros assuntos sobre vacinas que tenham ganhado holofotes especiais essa semana. O Vacina Talks ele foi idealizado pelo projeto Up Vacina e também pelo Ilha do Conhecimento. O projeto Up Vacina, né, ou União Pro Vacina, ela é uma iniciativa organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, IEA, em parceria com o Centro de Terapia Celular, CTC, e o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, e alguns projetos de divulgação científica, como o Ilha do Conhecimento, Video Academics e o Gaming Club da FEA USP-RP. Mas hoje a gente tem muitos outros projetos de divulgação científica que se juntaram a essa iniciativa, como o Pretty Much Science, Rede Análise Covid-19, para você entender, blogs da Unicamp, Observatório Covid-19 e Hora de Vacinar. Bom, o objetivo do Up Vacina é unir, então, projetos de divulgação científica e instituições para combater a desinformação a respeito das vacinas de um modo geral, mas em especial, como eu disse, no foco das vacinas para a Covid-19. Já o Ilha do Conhecimento, outro projeto que está promovendo essa live, que eu faço parte, é um projeto de popularização da ciência, que ele é totalmente gratuito e colaborativo. Nós convidamos profissionais de diferentes áreas para contribuir com o conteúdo do nosso site e também das nossas redes sociais. Então, se você ainda não conhece esses dois projetos, eu convido vocês a seguirem as nossas páginas e ter acesso ao material científico de qualidade. O tema de hoje, então, na segunda edição do Vacina Talks, é fake news espalham tanto quanto vírus. Como se proteger? Será que tem vacina para fake news, gente? Acho que quem vai poder responder isso são as nossas convidadas essa noite. E sim, em comemoração ao Dia Internacional de Meninas e Mulheres da Ciência, que é hoje, teremos só convidadas nessa noite ilustre. E vou, então, começar com a nossa primeira convidada. Ela é jornalista e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, trabalha com divulgação científica há 15 anos, é editora de ciências do jornal da USP, produz bastante conteúdo para mídias sociais no @CienciaUSP e também no próprio perfil. Teve aí um grande destaque como influente no tema da pandemia no Twitter no ano passado. Eu gostaria de dar as boas-vindas a, como ela prefere ser chamada, a fofoqueira da ciência, Luísa Baes. Olá, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Robson, obrigada pelas palavras aí, vamos nessa. A gente que agradece. E a nossa próxima convidada, ela também tem se dedicado às redes sociais para divulgar ciência e combater as fake news. E você com certeza já viu ela em alguma live. Eu estou falando da Melanie Fontes Dutra, ou a Mel. Ela é biomédica, mestre e doutora em neurociências e atualmente pós-doc em bioquímica na Federal do Rio Grande do Sul. Além de todo o conteúdo de divulgação científica que ela faz nas suas redes sociais, ela também coordena a Rede Análise Covid-19. É um prazer muito grande receber você aqui, Mel. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês também, fico feliz e vamos nessa, como a Lu falou, vamos já falar sobre o assunto da noite. Obrigado. E, por fim, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a ela, que eu conheci na bancada do laboratório, se tornou uma grande amiga e, por que não, vou dizer, minha caloura favorita, Natália Pereira. A Nath é bióloga, ela é membro da União Pro Vacina e ela realizou um estudo muito legal, que teve como objetivo avaliar o papel da alfabetização científica na desconstrução das fake news. A Natália monitorou a disseminação de conteúdos falsos sobre a vacina da Covid em grupos antivacinas no Facebook, em grupos brasileiros. E esse trabalho rendeu para ela, foi o tema do seu TCC. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você e com essas convidadas incríveis sobre. Muito bem, agora eu vou colocar todo mundo aqui juntinho.
a gente começar, então, esse bate-papo, né? Vamos por que interessa que a gente veio fazer aqui essa noite. Né? Bom, a gente vai falar sobre fake news, né? Esse movimento anti-vacina. Mas a gente sabe que os movimentos anti-vacinas, eles sempre existiram, né? Não é de hoje que esses grupos surgiram, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização, que fez um estudo no ano passado, né, no finalzinho de 2020, 67% dos brasileiros já acreditavam em alguma fake news sobre vacina. Né? Então, essas notícias falsas, eu acho que elas só vieram a aumentar nos últimos tempos devido à pandemia. O que a gente via, acho que muito antigamente, eram esses grupos mais ou menos concentrados em Facebook, né? Na maioria deles. Na internet, de uma maneira geral, né? O famoso terra de ninguém, que às vezes costuma a gente dizer isso, onde qualquer um pode publicar o que quiser. Mas, inclusive, o Facebook recentemente tem tomado algumas medidas, né? Para inibir a disseminação, por exemplo, dessas notícias. Mas aí a gente tem um exemplo aqui, né? Para começar esse bate-papo da Dona Vera. Vamos conversar com você sobre a Dona Vera. Quem é a Dona Vera? Dona Vera é real, Dona Vera é minha mãe. E a Dona Vera, ela não está, por exemplo, em nenhum desses grupos de fake news. Ela não está em nenhum desses grupos anti-vacina, por exemplo. Só que ela recebe muitas coisas pelo WhatsApp, dependendo dos grupos que ela está. Uma das últimas que ela tinha me mandado era um vídeo, até que um vídeo no YouTube, onde uma médica falava, né, sobre os níveis de imunização da ivermectina, falando que ele era maior do que a vacina. E esse vídeo ele viralizou em muitos lugares. Né? Isso me surpreendia ainda mais, porque não era um vídeo feito, por exemplo, na sala da cozinha de um cidadão comum. Era uma médica, né, propagando ali uma informação que rodava em vários WhatsApp das pessoas. Eu tenho ainda a felicidade de que a minha mãe manda tudo que ela recebe, ela me escuta, mas a gente sabe que não é sempre assim. E aí que eu queria jogar esse questionamento para vocês, né, esse primeiro questionamento. As redes sociais, elas também podem ser encaradas assim como vilã nesse contexto de disseminação de fake news? E, em especial, eu queria começar com a Luísa, que é jornalista e quem tem trabalhado, né, no contato direto com a sociedade. Será que, realmente, as redes sociais podem ser encaradas como uma vilã, né, protagonistas nessa disseminação de fake news? E será que tem alguma maneira da gente combater essas fake news que ficam circulando nas redes sociais? O que você acha, Lu? Então, eu acho que elas não são vilãs, porém elas são cúmplices. E aqui eu não estou falando da ferramenta rede social, estou falando das empresas que são donas das ferramentas, porque a gente vive uma situação bem curiosa do ponto de vista da comunicação, porque hoje a gente não tem aquela coisa do monopólio da comunicação que antes se falava que ficava na mão de empresas jornalísticas, e que também era um problema, tem até legislação sobre isso, apesar de no Brasil nunca se ter cumprido muito, na verdade, essas leis que falam para não ter monopólio da imprensa, que, por exemplo, político não poderia ser dono de emissora, isso nunca foi muito cumprido no Brasil, apesar de ter essa legislação. Só que agora a gente entrou em outro momento em que não há esse monopólio por outro motivo, porque essa capacidade de chegar em mais pessoas, por um certo lado, ela está na mão dos cidadãos. Mas, assim, eu digo por um certo lado porque a gente não é livre como a gente pensa, né? As empresas, elas colocam regras ali na plataforma, elas mudam as regras ao seu próprio sabor. E uma coisa que, assim, me faz ter certeza de que as empresas são cúmplices é que a gente sabe que... Eu vou pegar um exemplo muito ruim, não levem como um exemplo bom. Países que não têm democracia, mas observem por que eu vou pegar esse exemplo. Porque nesses países, de alguma maneira, tecnologicamente, as empresas são obrigadas a fornecer algum tipo de satisfação, algum controle de conteúdo. E o que isso me diz? Que a gente deve fazer controle de conteúdo assim nos países democráticos? Claro que não. Mas isso me diz que tecnologicamente é possível. Porque muito da desculpa que as empresas que estão por trás das redes sociais dão é que elas tentam. Elas sempre, assim, eu estou sendo bem crítica com isso, porque eu realmente acredito que falta uma vontade política de se fazer isso e a gente tem que cobrar mais, né? Tanto na questão dos dados, né, que tem se falado muito atualmente, como nessa questão de combater. E, assim, para ver o peso das redes sociais... Eu tenho aqui, por exemplo, uma pesquisa. O YouTube também pode ser considerado uma rede social. Aliás, ele é uma das mais importantes, né, em termos de propagação de conteúdo.
Tem aqui uma pesquisa que mostrou que 58% das pessoas que saíram de casa, do isolamento, mesmo tendo sintoma de Covid, elas relataram que a maioria das informações delas vinham do YouTube. Isso é uma pesquisa da Inglaterra. Tudo bem que tem muita diferença entre os países, não dá para a gente pegar tudo. Não, acho que essa é dos Estados Unidos, mas dá para a gente ver que tem um peso grande. E 16% das pessoas que não saíam, não respeitavam a quarentena quando estavam com sintomas. Reparem que eu não estou falando de pessoas que desrespeitam a quarentena quando, assim, no geral, eu tô falando de com sintoma, que é muito grave você pensar que uma pessoa tá com sintoma, que pode ser Covid, e sai de casa. 16% das que tinham a maioria das suas informações sobre a pandemia pelo YouTube, não fizeram isso. E 60% das pessoas que acreditam que os sintomas da Covid estão ligados à radiação 5G também tiveram a maioria das informações dela sobre Covid pelo YouTube, e 14% dos que acham que é falso tiveram a maioria das informações sobre o YouTube. Então, eu não sei se vocês lembram que no começo da pandemia teve acho que coisa de, assim, dezenas, não foi poucos, não, dezenas de ataques na Inglaterra, principalmente, de colocar fogo em torre de celular, né? Então, assim, acho que para a gente começar a falar desse problema de fake news, não tem como a gente não cobrar o papel das empresas de estarem. Esse é um ponto que eu queria colocar, não dá tempo de falar tudo aqui, vou abrir espaço para as outras colegas falarem também. Eu super... Quer falar, Nath? Não, pode falar, Nath, se quiser, pode falar. Eu super concordo com o que você disse dessa postura, né, das redes, inclusive nas análises que eu estava fazendo, né, no Facebook. O Facebook traz uma política de colocar aquele aviso em algumas informações que são falsas, mas é muito pouco. A gente fiz uma análise em conjunto com o João, que é também da União Pro Vacina, e a gente, assim, de a cada 100 posts, 3 estão marcados como informação falsa. E às vezes aquele mesmo post que está marcado uma vez como falso, nas outras publicações não está mais. Então, assim, apesar do Facebook trazer várias vezes e outras plataformas também de redes sociais também tem essa política. Não, a gente pode colocar, então, um aviso para dizer que essa informação é falsa e colocar um link onde a pessoa pode acessar informações mais confiáveis. Mas isso não é feito, assim, de forma bem intensa, assim. Isso está sendo, pelo que a gente está acompanhando, isso não está sendo feito de forma bem intensa mesmo. Então, acho que falta mesmo essa postura mais efetiva no combate das fake news, porque elas são, assim, têm um impacto muito grande na saúde pública, por exemplo, agora, nessa época de Covid-19. A gente não pode simplesmente deixar isso ficar sendo compartilhado sem parar. Eu concordo totalmente, acho que a Nath agregou um ponto muito complexo e igualmente importante aqui na fala que a Lu também começou, porque o que a gente vê também é não só essa falta de estratégias e ações quando a fake news está na rede, é muito pouco só botar aviso, aquela fake news não deveria estar lá, em primeiro lugar. E em segundo lugar, quando a gente vai lá e denuncia, o feedback demora muito, muitas vezes não vem, e muitas vezes, quando ele vem, ele acaba vindo de uma forma muito complexa, muito diferente daquilo. Eu vivenciei isso no Twitter recentemente, onde foi denunciada uma postagem por assédio direcionado, e o Twitter falou que eles não viram nenhum tipo de divulgação de informações pessoais, mas não foi isso que eu denunciei, sabe? Então, a gente vê que as próprias políticas e ações para tu marcar que aquela postagem tem um problema, seja de um problema de fake news, seja um problema de discurso de ódio, ou alguma coisa nesse sentido, que é igualmente danoso também para a imagem da pessoa, de um grupo de pessoas, enfim, tem problemas. E aí a gente entra na contrapartida que a Lu botou. Existem mecanismos tecnológicos para tu otimizar isso, existem formas que isso poderia estar sendo melhor implementado, e por que não é? Então esse é o grande lance, né? Porque a gente sabe também que existem coisas por trás das redes sociais, parece um discurso meio conspiracionista, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Mas existem mais coisas além
desinformação daquele conteúdo ali. Aquele conteúdo foi produzido por alguém. Alguém pode fazer parte de uma rede muito complexa de múltiplas pessoas que pode estar recebendo financiamento de N lugares, que pode estar envolvido com outras empresas que têm acesso a informações sobre o perfil das pessoas, ou enfim, informações diversas sobre pessoas e seus comportamentos na rede social. Então a gente vê tudo isso acontecendo com uma forma muito complexa para a gente reduzir somente aquele conteúdo, né? E é por isso que eu gosto muito da fala da professora Leda Gitarri, que ela sempre fala sobre o ecossistema da desinformação, como ela se cria, onde ela se cria, no que ela se baseia, quais ferramentas são frequentemente usadas para ter o endosso das pessoas, e não somente o endosso, elas compartilharem, passarem aquilo adiante, porque tudo isso nos ajuda a entender um pouco melhor esse caos de desinformação que nós estamos vivendo hoje, né? Essa grande pandemia de desinformação em paralelo com a da Covid-19. Não, perfeito, realmente, esse é um problema muito a ser discutido, né, e que eu acho que as pessoas têm discutido um pouco menos, né, sobre o papel realmente das mídias sociais e tudo em cima disso. E, bom, a gente falou, vocês conversaram bastante, né, então, sobre isso, de como a gente consegue, né, combater ali, como que tá as redes sociais sendo ou não, né, eu coloquei elas como grande vilã, mas, na verdade, ali uma cúmplice, mas eu acho também interessante, em alguns momentos, eu olhar o momento como isso é recebido, né, o momento em que a gente está como sociedade, em que essas fake news, essas notícias, elas acabam pipocando, né. O termo fake news, eu acho que ele ficou mais famoso ali na época das eleições americanas, mais ou menos, nas eleições do Trump, né, quando o termo fake news, né, começou a surgir muito em alta, e acho que aqui no Brasil ele aflorou bastante também ali nas eleições de 2018, né, e agora novamente, né, na pandemia, né, com as vacinas, esse termo vem, cresce, aflora outra vez. Às vezes eu olho e eu fico pensando se não tem uma certa semelhança entre esses dois momentos, né, parece que em ambos os momentos nós temos pessoas, a sociedade, a população em algum momento vulnerável, de alguma forma vulnerável, e parece que isso facilita que essas pessoas acabem acreditando naquelas fake news, né? Muitas vezes até são absurdas, né? Como a gente tinha no início da pandemia, a tomar desinfetante, né? Não sei se vocês lembram, em alguns países, que se você tomasse desinfetante, ela matava os vírus, e isso soa absurdo, mas era recebido por um grupo de pessoas de uma maneira muito fácil. Então, eu queria direcionar, primeiramente, né, a Mel, depois todo mundo pode contar também, você que trabalha com divulgação científica há um bom tempo, né, você acha que, por que é tão mais fácil acreditar em uma notícia falsa e sensacionalista do que uma notícia verdadeira? Por que dissemina tão mais fácil, né? Existem alguns elementos, a gente pode elencar alguns elementos, por exemplo, que existem nas fake news, que fazem com que as pessoas, vamos botar entre aspas, né, acreditam, caiam mais facilmente? E a gente pode falar, sei lá, tipo, de tipos de fake news, ou é tudo a mesma coisa, uma notícia falsa? Ou a gente pode classificar de acordo com o que tem na notícia? Eu acho que as minhas colegas aqui têm muito mais propriedade para falar sobre isso, mas eu espero conseguir agregar um pouco nesse assunto com a minha experiência, né? Que não é muito grande dentro da divulgação, mas é a experiência que eu posso compartilhar. Então, o que a gente percebe quando a gente recebe ali fake news pela rede de análise Covid, a gente tem um grupo de pessoas ali super dedicadas a fazer essa checagem, o Matheus Falco, a Larissa Brussa, e mais um monte de gente. Então, o que a gente percebe, assim, é que a narrativa, ela tem alguns elementos que são parecidos, assim, entre elas, né? Um discurso que ele apela muito para a parte emotiva, emocional da pessoa, ele traz elementos no texto, assim, que apela muito para o emocional da pessoa, que quer encontrar justamente aquela pessoa que está meio ansiosa, meio aflita, ou que já tem algum tipo de vulnerabilidade para aquela informação, né? E, bom, a gente está num contexto que torna todo mundo muito vulnerável, né? Uma pandemia, a gente não conhece muitas coisas, muitos aspectos, e a gente tem medo que algo sério aconteça com as pessoas que a gente gosta, a gente quer muito, muito, muito uma resposta rápida contra isso, então uma desinformação que atende
e ainda coloca um apelo emocional em cima disso, com uma linguagem acessível, que a pessoa consiga entender muito facilmente o que aquela mensagem está passando, ela acaba se tornando mais atrativa, né? A pessoa acaba abraçando mais. A gente sabe que a ciência tem uma linguagem técnica, muitas vezes a gente tenta explicar alguns conceitos para as pessoas e mesmo trabalhando eles ainda fica um pouco intangível, dependendo, né? Então, a gente também está aprendendo a mecanismos de linguagem que a gente consiga diminuir mais a parte técnica da nossa linguagem sem que se perca informações no caminho, né? Que eu possa explicar para uma pessoa o que um linfócito TCD4 faz sem distorcer a informação ou perder alguma parte importante sobre isso, por exemplo, né? A gente tem esses desafios inerentes na ciência, porque a ciência tem sua linguagem própria para ser tratada, explicada e discutida. Mas voltando para as fake news, né? Eu acho que esses são elementos assim que eu pelo menos vejo muito recorrente, esse apelo emocional assim na narrativa, uma linguagem que frequentemente é acessível, frequentemente tem elementos assim que são familiares para a pessoa. A gente vê muitas fake news que são desenterradas, fake news que estão circulando agora, que circularam ano passado, ano retrasado, não sei quanto tempo, e a gente olha e diz, poxa, de novo isso circulando, sabe? E acontece, as pessoas vão lá, abraçam, porque aquilo é familiar a elas. Então, são algumas coisas que me ocorrem assim e que pelo menos eu sempre fico muito atenta quando eu recebo de algum familiar, de algum parente, para sempre e até instruí-los assim, dizer, olha só essa narrativa, tá estranho por isso, aquilo, se tu pegar um trecho e jogar no Google, olha que interessante, já aparece aqui o aos fatos dizendo que é fake, já aparece o e-farsas dizendo que não é assim. Então, é legal a gente também empoderar as pessoas para que elas possam também fazer suas checagens. Nem toda fake news usa o mesmo padrão, né? Eles têm esses elementos que são parecidos, são convergentes, assim, entre elas. Eu posso ter, por exemplo, uma mensagem falsa que essa parte distorcida é a partir de uma falsa conexão, né? Então eu tenho manchetes, ilustrações ou legendas que não vão confirmar o conteúdo. Eu estou falando de um negócio, botando imagens de uma outra coisa diferente. Eu tenho, por exemplo, desinformações relacionando um falso contexto. Então, o meu conteúdo, ele até pode ser genuíno, mas o contexto que ele está inserido não é o que foi estudado, né? Então, isso acontece muito também. Tem uma parte muito familiar sobre isso também, que é quando eu coloco todas as referências que são corretas para o assunto X para justificar um assunto Z que não tem nada a ver também, né? Já vi isso acontecer várias vezes também. A gente tem os conteúdos que são manipulados realmente, né? Então, tudo ali está manipulado para gerar essa enganação ali para o leitor. Além disso, a gente também tem o conteúdo fabricado, né? Que é um conteúdo 100% novo, ele não tem elementos que já existiam e ele foi produzido para ludibriar, para prejudicar a pessoa. E eles se valem de armadilhas mentais, como eu falei, né? A gente tem todo esse apelo emocional que muitas vezes vem pelo endosso social, ou seja, é alguém que eu confio que está me dizendo, é meu melhor amigo que está me dizendo, é o meu pai, minha mãe que está me dizendo. A gente tende a acreditar nas pessoas que a gente já tem um vínculo, né? A fake news explora muito isso. Tem os vieses de confirmação, a gente tende a acreditar em mensagens que vão confirmar nossas próprias crenças, nossos próprios preconceitos. Então, existe toda essa questão de que é muito mais fácil eu endossar um conteúdo que vai ao encontro do que eu penso, do que fazer toda aquele trabalho de raciocínio para um conteúdo que já não tem muito a ver com o que eu estou pensando, né? E isso também tem muito a ver com a própria dissonância cognitiva, que também é uma ferramenta muito explorada, né? As informações, elas condizem com a minha crença pessoal, então é comum eu rejeitar tudo que não condiz com ela, né? Porque não me agrada, porque, enfim, não é familiar para mim. E também tem, agora que eu me lembro assim, o raciocínio motivado, né? Que eu crio todo um raciocínio para acreditar, né, naquela informação. Então eu coloco toda a minha capacidade crítica de lado, porque toda aquela informação tem uma carga emocional que acaba me atraindo, que acaba me vinculando àquela mensagem. Então a gente tem aqui alguns exemplos de manipulação de conteúdo, somado com algumas ferramentas que acabam levando ao endosso da pessoa, e aí tu junta isso num conteúdo atrativo, num conteúdo que é fácil de entender, tu já tem aí, então, uma pessoa que está compartilhando, que provavelmente vai compartilhar aquela desinformação. Então, só para entrar aí exatamente no que a Mel falou, eu queria colocar
uma imagem aqui. Tá aparecendo aí para vocês? O nosso glorioso Coronel Siqueira é um personagem que tem no Twitter, ele não é uma pessoa real, né? Ele faz um pouco de sátira, na verdade. Ele agora, a OMS diz que o Wuhan não foi o epicentro do coronavírus. Já o Claudemir do Açougue diz que foi sim, me mandou até as provas pelo Zap, conspiração chinesa. Em quem confiar? Em uma equipe de cientistas desconhecidos ou em um amigo parceiro de truco há mais de 20 anos? Então, assim, só para entrar dentro do que a Mel falou, é claro que a pergunta, na verdade, foi em relação aos tipos, né, ao que fake news, o que torna as pessoas vulneráveis a fake news. Essa questão da pessoa que tem uma liderança, aí a gente está falando de um amigo, uma brincadeira, mas enfim, essa questão da pessoa que tem uma credibilidade, que tem um papel de liderança numa comunidade, pode ser um amigo seu, pode ser, sei lá, um pastor da sua igreja, pode ser uma pessoa que é uma liderança comunitária numa comunidade, enfim, sei lá, um idoso num grupo de amigos de idosos que jogam bingo. Bingo é proibido, mas a gente sabe que continua tendo, né? Então, assim, isso é um dos fatores que ajuda muito na confiança da mensagem. E o que a gente pode fazer? A gente não vai virar essas pessoas, os nossos comunicadores, mas a gente pode contar com elas, né? Isso pensando numa iniciativa mais pública ou de uma campanha de comunicação que invista em pegar essas pessoas chaves e torná-las multiplicadoras de boa informação. Isso é uma ideia. Agora, sim, uma outra coisa que as pesquisas mostram que adianta, mas isso tem que ser feito, eu não sei exatamente como que isso pode ser feito, acho que o Twitter até tentou fazer isso, mas acabou que ficou um pouco automático, é fazer as pessoas pensarem, antes de compartilhar, sobre a veracidade daquela informação, mas não é exatamente daquela informação, colocar uma campanha para as pessoas começarem a refletir mais sobre o que elas recebem, sobre o que elas compartilham. Isso já foi mostrado em pesquisa que quando a pessoa ela é instada a fazer isso, mesmo que seja em um outro momento, mesmo que não seja num tema de vacina ou de ciências, aquela semente acaba ficando plantada na pessoa. Então, quando ela recebe um conteúdo, ela dá uma parada um pouco para pensar sobre aquilo. Então, assim, tem algumas estratégias, a área de pesquisa sobre como que as pessoas consomem informação, como que elas o uso que elas fazem, ou quais as estratégias melhores, é uma área muito difícil, né? Até porque, assim, apesar de fake news ser uma coisa, não o fenômeno com esse nome, mas, assim, notícias falsas é uma coisa que existe desde que a humanidade começou, mas, assim, com essa intensidade, com esse uso de meios tecnológicos, é um fenômeno novo, então, assim, é uma coisa que ainda se tateia, muitos comunicadores não têm umas respostas, né? Estava conversando com um amigo que é pesquisador na área de psicologia cognitiva, poxa, a gente queria alguma coisa mais objetiva, como que a gente tem que se comunicar para conseguir chegar no público ou para conseguir vencer barreiras, né, do negacionismo, e não tem essa resposta objetiva. O que a gente tem que fazer, a gente vai olhando os estudos e pegando alguns insights, por enquanto, né, que nos ajudam a tentar tornar a comunicação, fazê-la chegar de uma maneira um pouco mais eficiente, né. Acabei não respondendo muito o que você perguntou, mas achei interessante dar esse exemplo aí, porque a Mel puxou o negócio do papel da pessoa que tem a proximidade emocional, né? Acho que a gente tem que aprender a fazer uso mais dessas pessoas, seja em campanhas de publicidade na TV, porque assim, uma coisa, gente, é um Drauzio Varela, né, que a maioria das pessoas confia, apesar de que na politização até o Drauzio Varela conseguiram transformar em vilão, não sei muito bem como foi isso, mas enfim, você vê um Drauzio Varela lá sendo vacinado, né, é um cara que passa uma confiança, né, não precisa ser um médico, pode ser, não sei, pessoas, celebridades, entendeu? A coisa do exemplo, ela é muito forte, as pesquisas de vacinação também mostram isso, que você
Na verdade, não só você ter exemplos de pessoas que você conhece sendo vacinadas, como você ter notícias de que as pessoas estão aderindo à vacinação. Então, vamos investir em falar que a vacinação está sendo bem recebida. Muitas vezes as pessoas subestimam. As pesquisas mostram que, assim, eu acho que era 77%, subiu nos últimos meses. Essas pesquisas estão sempre mudando a intenção das pessoas de serem vacinadas. Quando tem pesquisa assim, a gente tem que divulgar, porque as pessoas, elas veem, poxa, olha, tá todo mundo acreditando, vou acreditar também, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que se informar, tem que ficar ligado, tem que fazer uso dessas coisas a nosso favor, mas sempre com essa ressalva de que ainda é um campo que ainda não está tão bem estabelecido, até porque o comportamento humano não é matemática, né, gente? Tem muita variável, né? É um campo muito complexo. Eu vou passar para a Natália. Não, nossa, achei super válido e trazer esse tweet aqui pra gente. Ilustrou muito, complementou muito o que a Mel disse. E, sim, existem muitos estudos, né? Quando eu estava fazendo meu TCC, minha pesquisa, o fenômeno das fake news é algo muito complexo. Tem muita coisa envolvida, é muito difícil você falar que é relacionado a um motivo só e apresentar uma solução só. Tem muita coisa envolvida. Tem essa questão da alteração dos fluxos de comunicação, que a Luísa trouxe antes, que hoje não é só a mídia que passa a informação e as pessoas recebem. Hoje as pessoas têm o poder de emitir informação nas redes sociais. Elas também são emissoras de conteúdo e isso acabou facilitando elas também a compartilharem, a emitir esse conteúdo. Então, existem muitas coisas envolvidas, tem muitas pesquisas, tanto da área sociológica, da questão histórica, todas as coisas que podem influenciar nessa maior disseminação de fake news, em acreditar mais em fake news. Tem aquela questão da era da pós-verdade, que muitos pesquisadores trazem, que hoje a gente está vivendo nisso que eles chamam de era da pós-verdade, que é definido como um cenário onde as pessoas acabam acreditando mais em conteúdos que apelam mais para a emoção do que os fatos objetivos, e dentro dessa era pós-verdade tem muita coisa que é influenciado por questões políticas, questões econômicas, onde tem um descrédito da população, que eles estudam que tem uma tendência das pessoas acreditarem menos nas instituições, como a instituição governo, como a ciência, como a indústria farmacêutica, então acaba as pessoas acreditando menos e se distanciando mais dessas instituições, então isso acaba levando a acreditar mais em conspiração, que relaciona a indústria farmacêutica, por exemplo, que a indústria farmacêutica quer dar vacina porque a vacina dá dinheiro, enfim, então é bem complexo mesmo estudar essa estrutura e de onde vem essas fake news e como elas são organizadas, e como a Luísa trouxe também, é muito importante a gente entender isso e entender também a forma de como combater elas, né, a gente também está aprendendo, está tentando entender dessa forma psicológica, na forma histórica, na forma de como se comunicar, para a gente poder ter um alcance de poder combater essa desinformação também, porque o alcance da desinformação ele é muito maior, às vezes, do que das informações corretas, né? Uma fake news que se espalha por aí é muito difícil a gente, mesmo trazendo a informação correta depois, a gente ter o mesmo alcance que ela teve. Então, a gente está aí para tentar melhorar esse cenário. Perfeito. Então, a gente continuar com o nosso bate-papo, eu queria dizer que no finalzinho, faltando uns 10 minutos para a gente finalizar a live, a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas nos comentários. Felizmente não dá para responder todas, mas algumas a gente vai colocar aqui, então, para as nossas convidadas responderem, vocês podem ir mandando dúvidas, né, a respeito do que, comentários, dúvidas do que foi falado aqui sobre fake news e tudo mais. Quem está pelo canal da USP, né, não vai aparecer a perguntinha aqui pra gente, mas a gente tá lá no canal da USP também, e aí a gente vai pegar algumas perguntas de lá também. Beleza, pessoal? E, bom, continuando então, Natália, já vamos pegar o gancho, já que você comentou sobre esse seu trabalho, né, que você realizou e tudo mais, a gente pode entrar, acho que agora, mais nesse ponto dos impactos, né? Durante, então, toda essa jornada que você teve, esses grupos anti-vacinas, tendo contato com isso, quais foram, assim, as principais fake news que você dá para elencar? Será, assim, as principais fake news que você encontrou nessa sua pesquisa? E como que é esse caminho, né? Da onde essa fake news ela surge? Né? Da onde cria-se, né? Ou tira-se alguma conclusão a respeito daquilo? Como é esse caminho dessa pandemia da fake news? E, principalmente, né? Como que isso, então, vocês já comentaram um pouquinho, mas como isso realmente impacta ali a vida das pessoas, ou pode impactar mesmo até uma campanha de vacinação?
As fake news, pelo que eu tenho acompanhado, né? Estou acompanhando os grupos desde março, desde o início da pandemia no Brasil até agora. Então, as fake news, elas acabam sendo sempre direcionadas para o que também está na mídia. Antes era a parte, a gente estava fazendo o quê? A gente estava desenvolvendo as vacinas. Então, as fake news eram relacionadas a como essas vacinas estão sendo feitas, então que as vacinas não estão sendo feitas de forma direito, não tem teste, não estão testando essas vacinas. Essas vacinas têm conteúdos estranhos. Aí volta também muitas, dentro dessas tendências, né, também sempre volta fake news recicladas que sempre já estão por aí. Por exemplo, a questão dos fetos abortados, que as vacinas possuem células de fetos abortados. Isso já é uma fake news bastante antiga, que já é bastante disseminada na internet, e que isso voltou de novo quando a gente estava desenvolvendo as vacinas para a Covid-19, que essas vacinas, elas têm, sim, essas células de fetos abortados. Então, tem muito essa reciclagem, né, de coisas que já estavam antes e reutilizam e acaba ajustando o discurso para o momento atual. Então, foi tudo isso relacionado a desenvolvimento. E agora, então, a gente está aplicando as vacinas. Então, a desinformação que vem agora é relacionado a esse perigo que as vacinas estão causando e esses efeitos adversos. Então, tem muito vídeo das pessoas, vídeos falsos das pessoas tendo algum tipo de efeito, como uma convulsão, algo do tipo, e falando que aquilo foi porque a pessoa tomou tal vacina. E esse é a maior parte agora, é isso. Ou pegar alguma notícia de alguém que participou da vacinação teve alguma coisa relacionada a algum problema de saúde, e aí aquilo é noticiado e acaba virando também, virando coisa para a galera do movimento antivacina falar que foi por conta das vacinas, mas não necessariamente tudo que está sendo noticiado. Alguém participou por exemplo, um voluntário de uma pesquisa de Oxford teve algum problema de saúde, isso é noticiado, mas não exatamente tem relação com a vacina. Então, esse tipo de coisa, né, esse tipo de vídeos e notícias que relacionam a vacina causar algo mal, agora isso está mais em alta, porque está acompanhando o momento que está acontecendo, que agora está sendo a aplicação. E essa questão do impacto das fake news, sim, a gente pensa lá, não, está só num grupo anti-vacina no Facebook, mas a gente tem o dado de que aqui no Brasil, 48% dos brasileiros usam o Facebook para se informar. E acho que 46% dessa porcentagem também afirmou que usa o WhatsApp para se informar. Então, essas pessoas tiram essas informações das redes sociais, quase metade dos brasileiros. Então, isso tem um impacto muito grande. E durante a pandemia, a OMS trouxe dados de que aumentou a busca por informações relacionadas à Covid-19 de 50% a 70% em todas as gerações. Então, as pessoas estão mais receptivas a esse assunto, porque de interesse, é muito importante, como elas também estão mais ativas na busca por essas informações. E se tem muita informação por aí, muita desinformação, elas são muito expostas a isso. E aí eu fecho para complementar um outro dado que veio de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunologia de 2019, que de 7 a cada 10 brasileiros acreditam nessas fake news. Então, isso a gente sabe que essas pessoas estão expostas a essas fake news, elas têm uma probabilidade de acreditar muito grande. Como você disse, a sua mãe, pessoas da família, a gente sempre conhece alguém que acredita em fake news. Então, isso tem um impacto muito grande. E a queda das coberturas de vacina no Brasil já é um problema. Desde 2016, a gente observa que tem uma queda na cobertura de quase todas as vacinas do calendário. Então, isso não necessariamente, existem muitas causas, né? Mas as fake news são uma das causas que levam as pessoas a se vacinarem menos. Em 2018, também, a gente teve uma afirmação da própria OMS que as fake news, elas atrapalharam as campanhas de vacinação da febre amarela aqui no Brasil. Então, isso tem um impacto muito grande, sim, nas campanhas. Vou passar agora a palavra. Não sei, Mel, você quer falar? Pode falar, Lu, se quiser. Não, assim, sobre esse assunto, eu não tenho dados assim, né? Mas eu tenho a experiência do que a gente vem sentindo, é que as fake news, não só as fake news, mas na verdade as notícias que na verdade são notícias verdadeiras, mas que elas
elas chegam de uma forma distorcida para as pessoas, não exatamente por má intenção, mas ou porque elas não entendem bem, ou porque o jornalismo não trabalha bem o tema também, às vezes dá uma manchete que leva a entender outra coisa, né? Então, por exemplo, quando saiu que a vacina da AstraZeneca, que alguns países não iriam dar essa vacina, não iriam comprar, não iriam fazer uso dessa vacina, porque não tinha muitos dados em idosos. Na verdade, nem falou isso, as notícias só falavam assim, Alemanha, Bélgica, não sei quem, não vão mais adotar a vacina da AstraZeneca. E daí as pessoas respondiam, por causa dos idosos, alguém falava alguma coisa, mas não explicava que, na verdade, o que é não ter tantos dados em idosos, né? O que é isso? Teve idosos na pesquisa, a parte da avaliação da segurança, teve idosos também, e segurança não faz tanta diferença assim, né? Não é uma diferença entre o público idoso e o público infantil, para você comparar com o público adulto. Então, assim, são coisas que ficam mal explicadas e que geram resistência, né? Geram hesitação. Muitos idosos vindo perguntar para a gente, que faz divulgação de ciência nas redes, ou muita gente com parentes idosos, o que aconteceu com a vacina da AstraZeneca? Eu devo dar essa vacina? Eu devo recomendar que meus pais, meus avós, eles tomem? Mas melhor não, né? Porque tá falando que não serve para idosos. Então, assim, e não era, na verdade, não era nada disso. Se a gente for ver, são países que têm outras vacinas disponíveis, e se eles têm outras vacinas disponíveis, e eles têm as que têm mais dados com idosos e outras que têm menos dados, é claro que elas vão escolher a que tem mais. E a gente sabe que escolha de vacina não é só isso, né? Tem um componente político, tem um componente comercial, então não dá para adivinhar necessariamente que um país escolheu uma vacina exatamente porque ela é a melhor das vacinas, né? Não sei nem se tem como você fazer esse ranking de vacinas que as pessoas sempre querem. A Mel deve saber isso, que ela também... As pessoas sempre querem. Qual dessas você escolheria? Eu pelo menos, assim, não sou cientista, mas, assim, por tudo que eu leio, não tem como fazer isso, porque cada uma, ela é um pouquinho melhor num aspecto, um pouquinho pior em outro aspecto, e são vacinas todas feitas em situação de emergência, nenhuma é perfeita, né? Nem as vacinas que existem para outros dois também não são perfeitas, mas são muito melhores, porque já foram desenvolvidas há bastante tempo. Então, eu acho que é um complicador importante isso das notícias, não só das fake news, né? E só voltando a falar que eu acabei que não respondi aquela última parte sobre a vulnerabilidade, o que a gente sabe, na verdade, e dados de longo prazo, é que pessoas que são mais suscetíveis às teorias de conspiração, elas têm menos tempo de educação. Na verdade, eu vou falar o contrário, o que torna as pessoas menos suscetíveis à teoria de conspiração, maior tempo de educação, e estímulo para ela desenvolver o pensamento analítico. Isso é tudo coisa de longo prazo, mas eu acho que é importante a gente falar que isso muda realidades, muda o futuro, né? A gente às vezes não pode... Se a pessoa já está ali embrincada numa teoria de conspiração, virou um conspiracionista, está lá no submundo, às vezes você não consegue tirar aquela pessoa dali, mas você consegue prevenir outras de entrarem, né? Então, uma coisa que geralmente as pessoas não sabem, desenvolver habilidades matemáticas e numéricas. A gente tem um conceito de letramento, e a gente tem um conceito de numeramento também, pessoas que conseguem pensar melhor, né, com essas habilidades matemáticas, desenvolver isso, que infelizmente aqui no Brasil é pouco estimulado, né, na educação não é tão estimulado como a gente vê às vezes acontecer em outros países. Então, essas pessoas, elas estão mais protegidas a estarem suscetíveis. E, por fim, eu acho que, assim, a gente também, quando vai fazer comunicação, tem que, mesmo assim, tratar as pessoas como se elas tivessem capacidade de entender o que a gente está falando, porque eu acho que quando a gente infantiliza também demais as pessoas, ou não consegue entender a autonomia delas, né, não consegue olhar para elas como um ser capaz de compreender, sabe, mesmo que eu use uma linguagem um pouco mais simples, ou que não é a linguagem que é uma linguagem que esteja um pouco mais próxima do que aquela pessoa está acostumada, eu vou tratá-la com respeito, eu vou enxergá-la como uma pessoa capaz, né? Eu acho que, na verdade, isso também é dado de pesquisa, né? Isso mostra que as pessoas
tendem a receber melhor a sua mensagem quando elas são tratadas assim. Mel? Eu concordo totalmente. Eu não tenho muito embasamento teórico, assim como a Nath, e também não tenho tanta experiência como a Lu, mas eu acredito muito no discurso acolhedor, sabe? Eu entendo que muito das pessoas que estão propagando fake news não são as pessoas que estão gerando, de fato, as fake news. Eu entendo elas muito como vítimas dessa situação, sabe? De ou não ter ferramentas adequadas para fazer essa checagem por elas, seja por uma questão de falta do letramento científico, da aproximação com a ciência, ou até por outros fatores, né? Eu enxergo muito isso. E eu já fui criticada, assim, por vários amigos meus, de, por que tu tá dando corda pro negacionista? Porque daqui a pouco, se eu conseguir de alguma forma criar um ambiente acolhedor com essa pessoa, daqui a pouco ela para um pouco de me xingar e começa a discutir de verdade comigo. Isso já aconteceu várias vezes, sabe? Que no fim a pessoa diz, desculpa por eu ter me passado ali no início contigo, mas é que não tinha pensado por esse lado, não tinha visto as coisas dessa forma e normalmente as pessoas me bloqueiam e ponto, sabe? Então acho que a gente também tem que repensar um pouco essa estratégia, sabe? Acho que às vezes a gente passa um pouco de intolerante às vezes, mas não porque nós somos de fato intolerantes, mas sim porque a gente é bombardeado com tanto discurso agressivo, tanto discurso que ataca a nossa pessoa, né? Não que a gente está falando assim a nós mesmos, que é natural que a gente já bloqueie ali as pessoas para a gente se focar nas coisas que realmente estão ali acontecendo e tendo um retorno legal, sabe? Mas muitas vezes a gente pode acabar no meio disso perdendo aquela oportunidade do resgate que a Lu falou, sabe? Dessa coisa de tu ir lá e poder, de alguma forma, criar esse vínculo com a pessoa e trazê-la para uma esfera de benefício da dúvida, que muitas vezes é isso, né? Às vezes a gente não precisa necessariamente fazer com que a pessoa entenda e aceite aquela informação, por exemplo. Mas se ela já começar a se questionar e retornar para a esfera do benefício da dúvida, às vezes isso é o mais importante. Então, confesso que eu aprendi muito ouvindo a fala da Nath e da Lu, e não tenho muito mais a acrescentar, além da minha pouca experiência, que é como eu acho que, pelo menos como funciona para mim, tentar contrabalancear esses vários lados, assim, da divulgação. Acho que só pegando o gancho do que vocês falaram sobre, né, esses desafios, né, em se comunicar com a sociedade, essas ferramentas, finalizando só, né, esse bloco de bate-papo, vocês acham que esses desafios, eles pioraram agora durante a pandemia, ou vocês conseguem ver a pandemia como algum tipo de marco, por exemplo, né, como era a comunicação da ciência antes da pandemia, e como é essa comunicação da ciência agora pós a pandemia? Vocês acham que a pandemia aí vai trazer alguma diferença com relação a isso? Olha, eu acho que não tem nem como dizer que não. Eu acho que você já deu a resposta. É um marco mesmo. É um marco porque a gente nunca foi colocado, nunca teve desafio em tanta frente para trabalhar com comunicação de ciência, né? A gente que já trabalha há algum tempo, nosso principal desafio era informar. Isso a gente aprendeu a fazer, né? Assim, aprendeu a conseguir, às vezes, tornar conteúdos que são um pouco mais densos, numa linguagem que as pessoas o público que você está visando, ele consiga entender, mas a gente trabalhar com combater desinformação, ao mesmo tempo que você está tentando informar, você está tentando combater mitos, e você está lidando com polarização política, e você está lidando com ataques, não necessariamente ataques pessoais. Você, por exemplo, não sou muito vítima de ataque. Claro que acontece, assim, eu estava olhando aí no YouTube, já tinha gente xingando jornalista, mas sempre acontece um pouco, mas assim, eu não sou vítima preferencial de ataques, mas assim, as pessoas, a polarização política e essa coisa emocional que se coloca com a informação, você colocar a coisa da saúde, assim, quem acredita em XYZ é de um lado, quem acredita em XYZ é de outro. Isso, assim, para o comunicador de ciência, assim, é um desespero, porque, assim, é tudo que vai contra a ciência. A ciência não é você acreditar nas coisas de começo, é você duvidar, né? É o contrário, você duvida e daí você forma uma opinião, no caso da pessoa que está analisando, não do cientista, que o cientista não está opinando, né? Mas no caso da pessoa que está analisando a informação, você forma uma opinião
a partir dos dados que você teve, né? Então, na verdade, isso já começa ao contrário. Então, como que você vai lidar com tudo isso? E a gente foi jogado nisso na emergência, com nós estando sob ameaça dos vírus, nossos familiares. Então, assim, só para falar que o contexto externo também não ajuda. Então, assim, acho que foi uma prova de fogo para a comunicação científica, e acho que a gente está se virando como pode, está tendo muitas lições, mas acho que está conseguindo, assim, minimamente cumprir nosso papel nisso tudo. Eu concordo com a Luísa, e eu acho que esse momento trouxe muitas essas questões para a gente pensar, a comunidade da comunicação e ciência, mas a comunidade científica também, porque eu vejo que é um desafio para os cientistas fazerem divulgação da ciência que é feita dentro dos institutos, dentro das universidades. Então, essa pandemia colocou ainda mais a importância da divulgação científica, ainda mais a importância dos cientistas pararem e pensarem como eu posso mostrar o que eu estou fazendo dentro da minha pesquisa para a sociedade de forma geral, porque a pesquisa, toda a ciência é importante de alguma forma, então mostrar o que eu estou fazendo dentro do laboratório é importante. Então, acho que isso foi muito importante para a gente repensar. E acho que essa questão também a gente viu que agora a sociedade, todo mundo está acompanhando os resultados científicos quase que ao vivo na mídia. E isso não era algo comum. As pessoas não acompanhavam os resultados científicos, as pessoas acompanhavam o que era pronto, o resultado final, e era isso. Não era tudo. A gente sabe que a ciência é feita de uma maneira que a gente tem que duvidar e questionar e fazer de novo, e não dá certo de um jeito, a gente tem que fazer de novo e tem que pensar. Então, a ciência é construída dessa maneira. E eu acho que nessa pandemia, né, trouxe uma evidência de como é desconhecida essa forma como a gente faz ciência, porque as pessoas estavam acompanhando, mas muita gente se questionava, mas a OMS falou uma coisa e amanhã a OMS está falando outra, então eles não sabem de nada. Não, isso é ciência. Ciência, a gente não tem uma verdade absoluta, a gente sempre se questiona para poder construir. Então, eu acho que essa pandemia trouxe coisas muito interessantes e importantes para a gente pensar como a gente deve melhorar essa comunicação na ciência, o que a gente deve passar para as pessoas, explicar melhor como a ciência funciona, e acho que também trouxe para todo mundo a importância da ciência de forma geral, né? Eu concordo totalmente com o que as meninas estão botando, especialmente pelo fato de que deixa muito claro que falta essa aproximação da sociedade com a ciência no geral, né, com o método científico, com diversas esferas relacionadas mais para a parte geral, assim. Foi uma das coisas mais desafiadoras, assim, para mim, foi explicar para as pessoas justamente isso, que a ciência não é algo absoluto, não é porque hoje a gente tem essas evidências e na semana que vem a gente vai ter outras, que significa que a gente não sabe de nada. Significa que o conhecimento, ele é dinâmico, né? Ele é aquela coisa que vai se agregando e vai melhorando e ampliando as nossas visões sobre o mesmo assunto ou mais de um assunto que nós estamos estudando. E se trata de probabilidades, né? Eu sempre falo, duvide sempre daquilo que você lê e vê como certeza sempre ou nunca. Essas 3 palavras não combinam com ciência. A gente não tem certeza de nada, nunca é pouco tempo e sempre é muito tempo igualmente. Então, a gente trabalha com probabilidades, né? Com que o dado que eu tenho, ele tem 95% de chance de estar nesse intervalo de confiança, então eu tenho uma alta probabilidade dele realmente refletir a realidade. É isso que a gente trabalha. Quando a gente faz estatística de dados, é esse o dado que nós estamos obtendo, né? Claro, dependendo do intervalo de confiança, que eu usei o de 95, mas tem vários outros, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. E foi muito desafiador para mim explicar para as pessoas isso, sabe? Porque eu fui confrontada várias vezes. Se semana que vem sair a evidência final de que a ivermectina funciona, eu quero ver o que tu vai fazer. É muito simples. Se for realmente uma evidência sólida, você é a primeira a fazer um fio dizendo que ivermectina tem aqui o artigo mostrando isso e isso, né? Porque para mim não é um problema mudar a minha visão das coisas, entendeu? Eu tô há 10 anos trabalhando com ciência. Para mim, sabe, para mim o que mais aconteceu foi eu criar toda uma hipótese para o meu TCC, para o meu mestrado, e daí alguém publica um artigo e tchau, hipótese, olha como ela vai embora, sabe? Vou ter que repensar agora, porque agora tem esses novos conhecimentos
e ver o caminho que eu vou direcionar considerando o que eu tenho hoje. A ciência é isso, a gente tem isso hoje e é a partir do que nós temos hoje que tomamos decisões. E amanhã a gente revê, agrega o que nós conseguimos de novidades, de mais conhecimento sobre o assunto e vamos delineando o nosso caminho a partir daí. Perfeito isso que vocês, essa última colocação que vocês trouxeram, né, o processo científico, né, vocês comentaram esse termo, que eu acho que é aquilo que ficou muito evidente, né, durante a pandemia. A ciência não é feita do dia para a noite, né, ela tem todo um caminho, ela tem todo um processo, né. Eu acho que a população ela começou a se atentar um pouco mais com relação a isso e entender, e a gente, né, como divulgador científico, também a se preocupar a contar essa história, né. Vamos contar a história, né, a vacina não foi do dia para a noite, né, todo esse mecanismo, da onde ela surgiu, quando ela surgiu, como que ela evoluiu ao longo desses anos para permitir que a gente pudesse, né, chegar agora. Acho que esse é um ponto muito especial, e vocês tocaram nisso agora no final, acho que gostei bastante, e só queria agradecer realmente vocês por essa roda de conversas. Vamos agora ver alguns comentários, algumas dúvidas, né, questões que o pessoal mandou no chat. Então, lembrando, né, quem mandou no chat lá do canal da USP, a gente está com eles aqui também, e a gente vai exibir agora, então, para vocês algumas dessas perguntas, nesses minutinhos finais. Acho que está aparecendo para vocês aí na tela, né? Então, vocês enxergam o FOMO, medo de estar perdendo a informação, pode fazer parte dessa ânsia de repassar informação, mesmo que não seja checada real? Quem quiser responder primeiro, fica à vontade, gente. Eu vou falar da minha experiência. Para a gente, como jornalista, com certeza, a gente tem um medão de estar perdendo a informação, de ser o último a divulgar alguma coisa, e muitas vezes isso é uma armadilha até para os profissionais. Então, assim, se é uma armadilha para os profissionais, eu imagino que para as pessoas que não trabalham com isso deve ser também, né? Assim, do Twitter a gente vê isso muito claramente, porque a gente tem alguns tipos de notícias que elas têm uma característica que elas são naturalmente viralizáveis, né? Não só ou pelo tema, ou pelo modo como ela é colocada, assim. Então, às vezes, as pessoas não resistem, elas viram ali o dedo no RT, assim, né, aquela mão tremendo, assim, não, tenho que dar RT. Então, assim, eu acho que se isso é um problema até para a gente que trabalha com comunicação, de às vezes, não, peraí, do que ele tá falando exatamente aqui? Será que é isso mesmo? Será que essa vacina perdeu um pouco de eficácia com a variante? Nossa, super notícia, né? Vou dar. Não, peraí. Será que é isso? Será que eu não vou estar gerando algumas vezes uma ansiedade nas pessoas antes de me inteirar melhor sobre isso? Então, acho que se a gente tem que pensar, acho que todo mundo tem que pensar também. Alguém gostaria de completar? Não, só queria dizer que eu concordo, assim, com o que a Lu falou. Eu acho que isso pode, de alguma forma, estimular, instigar alguém, assim, a repassar, entrar nesse ciclo da informação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sempre fazer essa conferência, daquele passo para trás. Eu mesma sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Sai um negócio, aí às vezes eu compartilho e penso, eu podia ter feito uma descriçãozinha melhor, né? Daí eu começo a pingar um monte de tweet embaixo, sendo que eu podia já ter ajeitado ali no primeiro, né? Então, a gente tem que se policiar, porque muitas vezes a gente vê uma notícia, meu Deus, ainda bem que saiu essa notícia, saiu eficácia de tal vacina, funciona para tal variante, não sei o que, a gente compartilha, e naquela ânsia não trabalha muito aquela informação, sabe? Então, acho que é importante até para o pessoal da divulgação também dar uma segurada, assim, para sempre trazer o melhor possível no menor espacinho ali, né? Porque a chance da pessoa ler só o meu primeiro tweet, não os outros que eu tô explicando melhor embaixo, é imensa. A gente sabe que, principalmente, o brasileiro tem uma questão ali sobre ler o texto completo, né? Aqui e em vários lugares do mundo, né? Eu falo do brasileiro porque é as pessoas que eu mais interajo. Mas a questão é que, às vezes, a gente tem o texto e as pessoas ficam ali na manchete ou passam só o olho, elas não acompanham toda a narrativa, né? Isso acontece no Twitter também. Muita gente replica os meus fios e eu tenho certeza que não leu, porque logo abaixo tem uma pergunta que tá ali no, sei lá, 30º tweet do fio, sabe, respondido. Então é isso, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Perfeito, ótimas colocações. Laila, tem mais alguma pergunta? Quem checa os checadores das fake news? Seria essa a pergunta, será?
Não sei exatamente o que a pessoa quis dizer com quem checa os checadores das fake news, mas a gente pode passar para uma próxima pergunta, Laila. Como vocês lidam com o fator repetição que a desinformação tem? Já que a mesma desinformação vem em ciclos, e a cada novo ciclo parece que ficamos mais cansados para rebater. Alguém gostaria de começar respondendo? Nossa, isso é muito verdade mesmo, que a gente fica muito cansado de rebater as mesmas informações, mas isso é o que acontece, assim, acho que com quase todas as informações, principalmente relacionadas às vacinas. Isso, assim, como eu citei o exemplo das vacinas feitas de células de feto abortado, isso existe, assim, muito tempo, faz muito tempo mesmo. Tem a questão da vacina que causa autismo, que veio desde a publicação de um cara em 1998 e até hoje isso perdura. Então, essa questão da desinformação aparecer em ciclos, isso é contínuo, assim, aí a gente acaba tendo sempre que ver, porque sempre ela vem em ciclos, mas ela também é atualizada de alguma forma, alguma coisa a mais, e a gente acaba tendo que estudar novamente para poder combater essa desinformação atualizada, né? Mas é cansativo, sim, mas como, pelo menos na área das vacinas, como quase todas as desinformações, elas são sempre em ciclo, sempre recicladas, então a gente acaba até ficando mais acostumado, mas é cansativo. Perfeito. Alguém quer complementar? Ou podemos passar para a próxima? Laila, pode passar para a próxima pergunta. Vocês acham que uma forma de fortalecer a comunicação científica para pós-pandemia passa pela reunião de força entre os colaboradores, já que o negacionismo cresce da união de pessoas rejeitadas? Eu acho que um dos grandes legados da pandemia, dos legados, vamos botar assim, positivos, né, de coisas importantes, positivas que nasceram, não necessariamente nasceram, né, mas se amplificaram na pandemia, foi a formação de redes, de colaborações, redes de redes, né, o Todos pelas Vacinas é um exemplo disso, tem a Regionais Covid, o Observatório Covid, tem a União para a Vacina, tem um monte de redes que formam o Todos pelas Vacinas. Então, eu acho que isso, pelo menos eu espero, assim, com bastante otimismo, que seja um grande legado daqui para frente, que a gente possa continuar trabalhando de forma colaborativa para fazer uma boa divulgação científica das informações, que a gente possa falar da Covid, mas falar também daquela outra doença que está acontecendo ali no Amazonas, falar sobre aquela situação socioeconômica daquela outra região. Enfim, a ciência é muito ampla e são muitos aspectos. Eu acho lindo o que a Luísa faz, por exemplo. Ela faz o esclarecimento, faz a postagem de Covid e daqui a pouco tem o fio sobre as formiguinhas que ganham asas quando chove, sabe? Ela consegue transitar muito bem entre as informações científicas, trazendo coisas que realmente são da curiosidade das pessoas. Eu acho que isso vai ser muito legal se a gente pudesse ser um pouco mais como a Luísa daqui para frente, sabe? Poder trazer várias informações e trabalhar de forma colaborativa entre elas. Obrigada, Mel. Também sou super admiradora do seu trabalho, mas não vamos ficar aqui rasgando seda ao vivo. Eu só queria complementar uma coisa rapidamente, que alguém fez. Fica estranho a gente não responder pergunta, né? Porque as pessoas pensam que a gente não tem respostas. E claro que eu não tenho resposta para todas as perguntas, mas assim, o pessoal falou aí, quem checa os checadores, essa frase é um pouco conspiracionista, né? Eu queria dizer assim que o serviço das pessoas, das agências de checagem, né? Às vezes serviços pessoas que começaram pequenos, hoje são empresas, né? Como Lupa, Aos Fatos, né? Que são pessoas que trabalham, na verdade, é um novo campo de trabalho do jornalismo, né? Então, assim, eu acho que não cabe muito bem essa pergunta, não, porque essas pessoas são muito profissionais, fazem um trabalho muito bom e a gente deve muito a elas, né? Tem o pessoal do E-Farsas, que também tá bastante tempo na internet, e assim, hoje, assim, às vezes eu quero saber de onde que surgiu uma farsa, né? Quero crer que eu não seja muito vulnerável a cair em farsas, mas posso ser também, mas enfim,
Mas eu acho super legal entrar nas farsas para saber a origem de uma farsa, porque assim, gente, da onde que tiraram isso? Misturaram o quê com o quê? E aí você vê que muitas das informações falsas, elas têm origem em coisas e juntar pequenas informações verdadeiras e fazer uma mistura ali que gera uma coisa super, né, confusa, super, né, que desinforma. Então eu queria só deixar esse elogio ao trabalho dos checadores de informação. Acho que assim é um campo profissional que a gente deve muito a eles, assim, acho que tem que ser lembrado. Obrigado, Luísa, pela sua colocação. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu sei que houveram algumas outras perguntas lá no chat, mas infelizmente não dá tanto tempo, senão a gente cansa muito as nossas convidadas aqui, já passamos de 1 hora. Então, agora, para finalizar, eu gostaria apenas de agradecer realmente a participação de todos vocês que estão nos assistindo em ambos os canais, e em especial as nossas convidadas aqui essa noite. Muito obrigado a Natália, a Luísa e a Mel por estarem aqui, poderem discutir um assunto tão importante, né, e que a gente tem que continuar nessa, digamos, batalha, né, contra a desinformação. Eu deixo esses minutinhos finais, então, para vocês se despedirem, e o meu muito obrigado novamente. Gente, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, com essas mulheres que sabem muito de ciência e sabem muito de comunicação também, aprendendo na prática ou estudando, enfim, eu tenho muito orgulho aí dessa comunidade forte que a gente está formando, para falar um pouco que hoje é Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, né? Eu posso me incluir, porque eu estou na ciência, eu não sou cientista, mas eu estou junto com vocês, assim, acho que para mim é uma honra estar dividindo esse mesmo campo, essa mesma área e somar aí com vocês. E muito obrigada, Robson, também pela sua intervenção, pelas suas perguntas muito boas. Valeu, público também, né? Claro, pessoal que está aí assistindo a gente, porque é para isso que a gente está aqui. Queria agradecer também às minhas colegas, amigas queridas, Nath, Lu, o Robson, por todo esse intermédio maravilhoso, a equipe da UP Vacinas, do pessoal do Ciência USP, que estão fazendo essa transmissão, trabalhando aí para levar essa live para várias pessoas. E, enfim, queria agradecer a todo mundo que está aí hoje participando, mandando pergunta, discutindo no chat também, estava olhando ali no YouTube, estava uma discussão bem interessante ali. E qualquer dúvida que vocês tenham, coisas que a gente pode só não ter abordado, as redes sociais estão aqui no lado dos nossos nomes, então qualquer coisa é só mandar uma mensagem e a gente se organiza para responder da melhor forma possível. Então, celebrando esse dia, parabéns às minhas amigas, minhas colegas, cientistas, jornalistas de ciência, mulheres que estão aí contribuindo para uma ciência mais acessível, uma ciência que tenha mais espaço para novas mulheres, para as meninas que vão querer ingressar nessa área, e por um local de maior equidade, né, que a gente sabe que ainda precisa, que é uma luta que tem o chão pela frente, mas que quando a gente olha para o lado, a gente vê cada dia mais mulheres ali incorporando essa jornada. Então, eu fico muito feliz de hoje poder pensar em mim lá em 2010, quando eu estava escolhendo se eu queria ser cientista ou não. Naquele momento eu não tinha exemplos ou uma representatividade grande para ter segurança que eu teria um espaço. Hoje eu já olho para o lado e encontro um monte de mulheres que me fazem ter certeza que eu tomei a decisão certa. Então eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês, especialmente no dia de hoje, e fico à total disposição para qualquer coisa que eu possa ser útil. Eu só tenho a agradecer também, agradecer ao UP Vacina, a galera do Ciência USP que também está transmitindo essa live, agradecer esse bate-papo com vocês, porque a gente fala, mas aprende muito também, aprendo muito, e agora que estou considero iniciando ainda minha carreira científica e também na parte de divulgação científica, ver mulheres nessa área é muito bacana, é muito legal mesmo, é muito inspirador. Eu posso falar isso porque eu estou meio que começando ainda, então é muito legal e é uma honra ter feito parte disso hoje aqui. Em nome do UP Vacina, eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui e a vocês também, então, que curtiram essa live. E até a próxima. Até mais, pessoal.